Abençoados pela palavra, a voz de Deus falando ao seu coração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta nova temporada de estudos da Bíblia. Estaremos nos dedicando ao conhecimento do livro de Daniel. Daniel e os seus amigos foram um exemplo de fidelidade e temor a Deus. Nas páginas que apresentam a história de Daniel e de seus amigos, nós encontramos informações inspiradoras que nos levam a entender que a fidelidade a Deus traz os seus bons resultados. Não estamos livres do mal, mas também não estamos sozinhos. Deus conduz, Deus cuida da vida dos seus filhos fiéis. Por que estudar o livro de Daniel? Eu delineei aqui pelo menos 4 motivos pelos quais nós podemos e devemos estudar o livro de Daniel. O primeiro motivo é porque ele é um livro profético, inspirado por Deus. Aliás, toda a Escritura é inspirada por Deus. O segundo motivo é porque o livro de Daniel nos traz esperança e otimismo. Nele encontramos a história das nações. E encontramos também as informações que nos levam a entender que Deus controla e que Deus conduz a história da humanidade. E que no final, nós teremos realmente um final feliz. Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. E neste novo céu e nesta nova terra, reedificada por Deus, não haverá mais a morte, não haverá mais a tristeza, não haverá mais o pesar, não haverá mais a dor. O terceiro motivo pelo qual devemos estudar os livros de Daniel é que é um livro para os nossos dias. Nas profecias apresentadas no livro de Daniel, nós temos informações do passado, do presente e também do futuro. Então vale a pena conhecermos quais são os planos de Deus para nós, para a vida do nosso planeta. E o quarto motivo pelo qual devemos estudar o livro de Daniel é porque ele foi indicado por Jesus. Mas para compreendermos de uma forma mais ampla o livro de Daniel, nós precisamos voltar um pouquinho ao passado, ao livro de 2 Reis. E eu vou me basear aqui no capítulo 20, onde conta a história de Ezequias. Ezequias foi um rei fiel e temente a Deus. Ezequias, durante o seu reinado, procurou levar o povo a adorar ao Deus verdadeiro, a ser fiel ao Deus que criou os céus e a terra. O povo estava desvirtuado. Os seus pensamentos, as suas ações estavam direcionadas para o caminho errado. E neste ciclo, eles estavam deixando de cumprir os propósitos de Deus, que estabeleceu a nação de Israel para ser um exemplo, para ser uma luz às demais nações. Então chega Ezequias e, com a sua fidelidade a Deus, com a sabedoria dada a ele pelo Espírito Santo, estabelece uma reforma completa no sistema de adoração da nação. Mas aconteceu algo inesperado. Ezequias ficou doente. Então o profeta Isaías recebeu de Deus uma orientação. Vá até Ezequias, diga a ele para acertar a sua casa, organizar as suas coisas, porque esta doença é para a morte. Em outras palavras, ele não vai se recuperar. Ele vai descansar o sono da morte. Quando Ezequias recebeu a notícia, ele ficou abalado. Veja qual foi a reação de Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E aqui a Bíblia nos diz que Ezequias chorou muitíssimo. Em outras palavras, Ezequias não queria morrer. Aliás, nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver. Quando Deus criou o homem para viver eternamente. Mas devido ao pecado, devido à transgressão da lei de Deus, lá no início, onde Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quando eles desobedeceram este mandamento de Deus, a morte entrou no mundo devido ao pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Então todos, de uma forma ou outra, colhemos o fruto daquela transgressão lá no Jardim do Éden. Então Ezequias chorou muito. Ele ficou abalado. E ele fez essa oração sincera a Deus, dizendo: Senhor, eu fui fiel. Eu conduzi este povo nos teus caminhos. Eu não quero morrer. E Deus ouviu a oração de Ezequias. O profeta Isaías estava saindo nos portões do palácio quando Deus deu a ele uma outra orientação, dizendo a ele: volta e dize a Ezequias que ele não vai morrer. Eu vou acrescentar à vida dele 15 anos. Ele vai ser curado desta doença. E Deus deu ali uma orientação. Pediu que Isaías dissesse a ele para fazer uma pasta de figos, colocasse no ferimento, e ele seria restabelecido. É o milagre da cura de Deus, vindo através da natureza. Deus deixou na natureza remédios que curam. E quando pela fé nós fazemos uso desses remédios que Deus deixou, do estilo de vida saudável que é proposto através da palavra de Deus, nós temos mais saúde e também podemos ter a cura das nossas doenças. Deus também ilumina a mente dos médicos, dos cientistas, para que eles encontrem caminhos para que nós tenhamos uma saúde melhor. Fato é que Ezequias obedeceu às ordens do Senhor e ele foi recuperado. Em 3 dias, ele já estava no templo, adorando a Deus. Uma história extraordinária, não é? Então, se você está, neste momento, precisando de alguma cura física, entregue o seu problema a Deus. Peça orientação. E Deus, na sua bondade e misericórdia, é o Deus que nos cura, é o Deus que sara. Para Deus não existe impossíveis. Deus tem mais de 1000 maneiras de solucionar os nossos problemas, maneiras que nós desconhecemos. Então, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Deus está disposto a ouvir a tua oração. Deus está disposto a ouvir a minha oração. Quando nós vamos com fé ao trono da graça, nós encontramos as bênçãos que buscamos. Agora, veja o que aconteceu depois da cura de Ezequias. Ezequias recebe a visita de uma comitiva muito importante. E nesta comitiva estavam oficiais de um reino distante que foi enviada para se congratular, isto é, para demonstrar a Ezequias a satisfação de saber que ele havia se recuperado da sua doença. Eu leio com você aqui o capítulo 20, verso 12. Nesse tempo, isto é, no tempo em que Ezequias ficou doente e depois se recuperou, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então aqui, Merodach-Baladã, quando soube que Ezequias havia se recuperado,
ele enviou uma comitiva com cartas demonstrando o seu sentimento de felicidade, porque o rei Ezequias havia se restabelecido. E esta comitiva trouxe presentes para Ezequias. E quando eles estavam em visita no palácio, Ezequias mostrou a eles tudo o que ele tinha. Todos os seus bens, todos os seus tesouros. Mostrou a ele também os tesouros do templo do Senhor. Mostrou a estrutura do seu reino, como funcionava, o seu exército. Então aquela comitiva ficou conhecendo toda a estrutura de manutenção do reino de Israel. E depois que a comitiva foi embora, o profeta Isaías fez uma visita a Ezequias. E veja o que ele perguntou a Ezequias. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse: que foi que esses homens que vieram te visitar viram em tua casa? A resposta de Ezequias: viram tudo o que há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Ezequias reforça aqui ao profeta Isaías que ele não deixou de mostrar nada. Mostrou tudo o que tinha. Então aqui vem uma profecia que vai nos levar ao livro de Daniel. Então você observa aqui que os visitantes eram da Babilônia. No livro de Daniel, nós vamos ter também uma influência muito grande de Babilônia sobre o reino de Israel. Então o profeta Isaías, diante das informações recebidas por Ezequias, disse a ele o seguinte, capítulo 20 de 2 Reis, verso 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então aqui o profeta Isaías, orientado por Deus, diz a Ezequias, ou mostra a Ezequias o que aconteceria no futuro. Israel seria invadido pelo reino da Babilônia e tudo o que havia ali, naquele momento, os tesouros, toda a estrutura da nação, seriam destruídos e dos próprios filhos ou dos descendentes de Ezequias, o rei da Babilônia tiraria ou levaria pessoas para serem cativos lá na sua terra e no seu palácio. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. E nesta ocasião, Deus revelou ao profeta Isaías o que aconteceria no futuro. E é este futuro que nós vamos estudar. A história e a relação de Babilônia com o reino de Israel e o que isso significa para nós hoje. Quais são as informações de Deus a partir dessa experiência do povo de Israel no passado. Eu aguardo você no nosso próximo encontro, onde começaremos a estudar de uma forma mais profunda a história de Israel, a história de Daniel e a sua relação com este reino, com este império. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Senhor nosso Deus, é motivo de muita gratidão sabermos que temos a Tua Santa Palavra e que através dela nós encontramos histórias reais
que nos ajudam a compreender o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, porque em tua palavra nós temos esperança. Abençoe cada pessoa que estiver assistindo a este vídeo. Que o Senhor possa derramar sobre elas as tuas bênçãos e conceder a elas a esperança e a certeza de que o Senhor é o Deus que cura. Que assim como o Senhor curou Ezequias da sua doença, o Senhor pode também curá-las de todos os seus males. Porque em tuas mãos está o querer e o efetuar. Mas acima de tudo, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos cura da pior doença que existe no mundo, que é a doença do pecado. E em Jesus, nós temos o perdão das nossas transgressões e a esperança da vida eterna. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe cada pessoa que assistir a este vídeo, concedendo a elas as bênçãos celestiais. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém.